Vamos criar o nosso primeiro projeto usando a biblioteca de componentes PrimeFace. Eu estou aqui no Eclipse e, primeiramente, vou criar aqui um projeto para a gente fazer alguns testes aqui bem básicos com PrimeFace. Vou clicar com o botão direito, New, Other. Vou procurar aqui Maven Project. Eu vou ignorar aqui a seleção de Archetype. Ok. Next, Group ID vou colocar com.algaworks. O nome do artefato eu vou chamar de primeiro projeto PrimeFace. A versão vou colocar um 00 snapshot e o packaging eu coloco WAR porque é um projeto web, então vai ser empacotado em WAR, certo? Isso aqui eu já falei em uma aula anterior, então se você chegou até aqui e ainda não viu para que servem essas propriedades aqui, você pode assistir a aula que eu falei sobre o Maven. Vou clicar em Finish e o projeto está sendo criado. Se for já criou. Se fosse necessário, poderia baixar alguma coisa aqui, mas no meu repositório local já tem todos os jars do projeto básico. Uma coisa que eu não falei é que o Maven ele armazena esses jars em um repositório local. Então, sempre que você agora, a partir do momento que você já usou algumas bibliotecas, sempre que você precisar dela de novo, ele vai na sua máquina, no seu computador e identifica que esse jar já foi baixado. Então, vamos lá. Aqui está criado o projeto. O que nós vamos fazer? Entrar no POM aqui, POM XML, ver o código-fonte dele. Deixa eu formatadinho aqui. Beleza, esse aqui é o POM, então, básico, né? Vamos colocar uma propriedade, eu vou colar aqui, que eu falei também numa outra aula sobre essa propriedade, para usar o TF8 para codificação, né? Na hora de que ele for fazer o empacotamento do projeto. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa incluir, primeiramente, a dependência da implementação do JSF. Qual implementação do JSF que a gente vai usar? Eu vou entrar aqui na internet, já está aberto aqui, implementação da própria Oracle, chamada Mohara. Essa é a implementação de referência. Implementação de referência é a implementação, o próprio nome já diz, né, de referência da especificação do JSF2. E olha só, nós podemos entrar aqui em Downloads para fazer o download do jar da implementação Mohara, da implementação do JSF2 da Oracle. A versão atual, nesta data que eu estou gravando essa aula, é a versão 2.1.17, certo? Só que você não precisa fazer o download, eu não vou fazer o download aqui porque a gente pode usar o Maven para fazer, para baixar para a gente esse jar aí do JSF2, a implementação dele. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou incluir uma dependência. A tagzinha aqui, ó, dependencies. Eu vou especificar aqui dentro as dependências que o meu projeto tem. A primeira dependência, vou colocar group id org.glassfish, artifact id javax.faces, version 2.1.17. Beleza? E olha só, aqui embaixo eu já salvei esse arquivo e olha aqui embaixo que o Maven está fazendo o download. Olha lá, está fazendo o download do jar do JSF 2.1.17 da implementação Mohara, fazendo download para a gente. Daqui a pouquinho termina. Eu vou incluir mais um negocinho aqui, que é scope. Vou colocar compile. Isso aqui talvez não seria necessário, mas eu vi que tem um bugzinho aqui no plugin que a gente usa
do Maven para o Eclipse, se a gente não colocar isso aqui, não funciona muito bem quando a gente implanta o projeto aqui no servidor dentro do Eclipse. Se você não está implantando o projeto dentro do Eclipse, não vai ter problema não. Mas é bom colocar e deixar explícito aqui que o scope é compile. Isso aqui significa que o, quando o Maven for fazer o empacotamento do projeto, na hora de fazer a compilação, essa dependência ela é requerida para a compilação. Vou colocar então, beleza? Eu vou colocar um comentário aqui. Sempre que eu incluir, vou tentar lembrar de colocar um comentário o porquê que a gente está fazendo, porque vocês vão ver que mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo o projeto do curso, que é um projeto de pedido, de venda, você vai ver que a gente vai ter várias dependências dentro do mesmo projeto. Então, eu acho legal colocar aqui um comentário para a gente não se perder, né? Implementação do JSF 2. Ok? Beleza? Então, de onde eu tirei esse org glassfish, javax face? Você pode sempre tirar da página do, olha só, org glassfish, javax face. Você sempre pode tirar isso aqui da página da tecnologia, do framework que você está usando. Geralmente tem isso na documentação, então é bem tranquilo. Colocou aqui, ele já faz o download. Próxima coisa que a gente vai colocar aqui é o jar do Prime Face, a dependência do Prime Face. Então já está aberta aqui a página do Prime Face. Vou clicar em Download. E a gente não vai fazer o download do jar. A gente vai procurar aqui, olha só. Aqui tem, ó. Para usar o Maven, a dependência é essa aqui, ó. Prime Face 3.5, certo? Só que antes de colocar essa dependência, a gente tem que adicionar um repositório no nosso POM. Por que tem que adicionar um repositório? Porque quando a gente coloca uma dependência, o Maven vai procurar no repositório central. Ele tem repositórios padrão, né, que ele vai lá buscar. Só que o Prime Faces ainda não está nesse repositório central. Então a gente tem que especificar um repositório que para ele buscar essa dependência, né? Eu copiei ali o código e vou abrir aqui repositórios. Então, os repositórios aqui. Deixa eu dar uma formatada. Olha só, adicionei o repositório do próprio Prime Faces dentro do nosso POM. Isso aqui eu não adicionei ainda a dependência do Prime Faces, adicionei só o repositório. Agora sim eu vou adicionar a dependência. Eu vou copiar aqui a dependência e adicionar mais uma dependência aqui. Vou salvar o arquivo e olha só, já está fazendo o download do jar do Prime Faces versão 3.5. Vou colocar Prime Faces, biblioteca de componentes, certo? Vou colocar aqui também o scope compile, para não dar nenhum problema, beleza? Então olha só, nosso projeto aqui, primeiro projeto Prime Face, ele tem aqui uma referência Maven Dependencies. Se a gente abrir, a gente pode ver que nosso projeto depende já de Javax Faces e Prime Faces, que é exatamente a dependência que a gente colocou aqui, certinho? Então, até agora tá tudo bem. Eu vou agora clicar com o botão direito no projeto, Properties. Ó, já caí aqui em Project Faces, mas provavelmente você vai cair aqui em Resource. Selecione Project Faces, Facets e marque Java Server Faces. Isso aqui a gente está dando uma característica, dizendo para o Eclipse que o nosso projeto ele tem uma característica que usa o JSF. Isso aqui vai ajudar a gente lá nas nossas páginas. Por exemplo, o Eclipse vai ajudar a gente completando o nosso código, mostrando, dando sugestões para a gente no nosso código. Então é interessante marcar isso aqui para ele ajudar a gente. Ele fala aqui que existem configurações disponíveis que a gente pode usar. Eu vou clicar e
Provavelmente, primeira vez você vai abrir já direto em User Library. Você pode desativar essa configuração de biblioteca, porque quem vai configurar isso é o Maven, que a gente já fez, certo? Outra coisa aqui, o Eclipse tá falando que vai criar o arquivo facesconfig, tudo bem, eu quero que crie. Ele vai criar também um web.xml, e aqui ele já vai configurar o servlet do JSF. O JSF, para ele funcionar, ele tem um servlet base, que é onde entram todas as requisições. Então, se você já conhece o JSF, você sabe bem do que eu estou falando. Se você não conhece, simplesmente faça aqui, dê uma pesquisada maior sobre isso. Aqui o mapeamento para você talvez esteja outro, então se tiver outra coisa diferente disso, remove, adiciona e coloque *.xhtml. Ok? Esse aqui então é a extensão que a gente vai usar aí nas nossas URLs. A gente quer chamar por XHTML. Clique em OK. Está configurado ali então o Facet para o nosso projeto. Aqui eu acredito que por enquanto não tem mais nada no nosso POM, pode fechar. Dentro da pastinha source main web app, olha só, já criou o arquivo facesconfig. Deixa eu aqui clicar em source. Está vazio, né? Mas deixa assim. E o Eclipse criou o arquivo web.xml com aqueles mapeamentos que a gente configurou. Tudo certinho, não tem que mexer em nada. Eu vou clicar aqui nessa pasta web app, clicar com o botão direito, build path, use as source folder. Estou falando para usar como uma pasta de fontes. Isso aqui não é obrigatório não, você faz se você achar melhor. Eu gosto de fazer isso, porque aí ele já marca aqui, ó, deixar a pastinha bem aqui em cima, tá vendo? Eu não preciso ficar abrindo aqui uma estrutura de pastas dentro do SRC aqui. Então já aparece aqui. Entendeu? Então vamos lá criar a primeira página. Clique com o botão direito em Web App, New, Other. Vou procurar aqui HTML, Next. O nome do arquivo eu vou chamar de Olá Prime Faces. E a extensão tem que ser XHTML. Se vier HTML como padrão, coloca um X na frente, XHTML. Clique em Next. Aqui são os templates de HTML que o Eclipse já está sugerindo para a gente. Clique no último aqui, que é o XHTML File 1.0 Transitional. A gente vai usar ele como template, porque aí a nossa página, olha só, ela já cria já com um código base aqui que a gente vai usar algumas coisas, outras a gente vai apagar. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, título eu vou apagar, não preciso... Opa, deixa eu salvar aqui. Não precisa do... Deixa eu fechar, parece que ele não está... Ah, ele criou no lugar errado. Tem que tomar cuidado, ele deve ter criado dentro aqui, criou o arquivo aqui dentro. Pode deixar ele aí, depois ele apaga sozinho. Esse target aqui, ele é recriado várias vezes. Criei no lugar errado, olha só. New, Other, HTML. Vou colocar aqui de novo. Olá, Prime Face. Tá aqui, ó. Eu escolhi o lugar errado. Foi. Tá, aqui. Certo. Aqui em Source, Main, Web App. Certo? É porque ele estava selecionando, o Eclipse estava selecionando aqui uma pasta dentro de Target, que é uma pasta que o Maven gera para a gente. Essa pasta a gente não deve criar nada lá dentro dela. Isso aqui é apagado várias vezes e regerado. Então, dentro de Web App, olá para Face XHTML, vamos lá de novo. O último template, Finish, ok. Agora sim, vou apagar o título aqui. Antes de usar o Prime Faces, vamos criar um formulário em JSF puro mesmo. Aqui nessa tag HTML, a gente vai importar aqui um namespace XML-NS, um namespace XML, que é igual a HTTP Java Sun com JSF HTML. Isso aqui, claro, obrigatoriamente tem que ser esse endereço aqui, que é o namespace do
Opa, faltou um negócio aqui. H, que é o namespace dos componentes básicos do JSF. A partir desse momento a gente consegue então agora h2 pontos head. Vamos substituir esse head por h2 pontos head, que é o componente para o cabeçalho do HTML do JSF. É importante a gente fazer isso para ele ser um cabeçalho que possa ser gerenciado pelo JSF, que aí ele consegue gerenciar, incluir mais coisas aqui dinamicamente para a gente. Ok, por enquanto é isso. Vamos lá então criar um formulário básico. Estou criando aqui então um formulário. Eu vou usar o panel group, aliás, panel grid. Então vamos lá. A tagzinha form, ele vai gerar para a gente um formulário HTML. Simples assim, só que é um formulário gerenciado pelo JSF. Panel grid, vou colocar aqui um atributo columns com duas colunas, ele vai gerar um grid com duas colunas, né? Então, pensa no que é um grid. Como se fosse uma planilha no Excel, né? Só que com duas colunas. E as linhas? As linhas dependem do que a gente adicionar dentro dele, os componentes que a gente adicionar dentro dele. Então, vamos adicionar aqui um output label nome, input text. Não vou ainda, como aqui o que eu quero é só verificar que os componentes estão sendo renderizados corretamente, eu não vou vincular esse campo a nenhum atributo de um bin Java, de um objeto Java. Por enquanto, não. Só mesmo colocar aqui para visualmente a gente verificar que está funcionando. Deixa eu copiar isso aqui, ficar mais fácil. Data de nascimento. E aqui embaixo vou colocar um command button e fecho ele aqui. E um valor para ele cadastrar. Ok? Então, se você ainda não conhece JSF, faça exatamente isso aqui. Claro que você já conhece, talvez você não vai querer fazer esse mesmo exemplo, mas se você ainda não conhece, faça esse exemplo, explore, estude bastante, pesquise. Como o curso não é um curso focado em JSF, eu não vou perder muito tempo aqui explicando cada componente desse. Mas se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Beleza? Então aqui a gente criou um painel com grid com duas colunas e um botão. Cadastrar. Vamos clicar aqui no projeto e arrastar para o Tomcat, só para ver se está funcionando certinho. Ainda a gente não usou nenhum componente Prime Faces, claro, a gente vai usar agora, se funcionar tudo agora, né? Localhost, primeiro projeto Prime Faces, olá primefaces.xhtml. Isso mesmo. Opa. Vamos dar uma olhada. Não gerou o que deveria gerar aqui. Vou parar o Tomcat. Eu não sei se pode ser aquele arquivo que a gente criou errado. Eu vou então apagar essa pasta aqui, porque aquela hora eu criei o arquivo no lugar errado, né? E deixa eu dar um clean aqui para limpar o projeto. Vou recarregar o Tomcat. Vamos ver se agora funciona. Deu algum erro? Não, tudo certinho. Sim. Provavelmente era aquele arquivo sobrando lá na pasta errada. Então, olha só, tudo certinho. Ele gerou aqui o formulário em JSF puro. Veja bem como ele gerou. Então, gerou aqui o HTML, né? Transformou aqueles componentes JSF em HTML. Agora, para a gente ver a diferença, dentro do form vamos criar um mesmo panel grid, só que usando componentes
alguns recursos do PrimeFace. Antes de começar, a gente tem que colocar aqui o namespace do básico aqui do PrimeFace, que é xmlns, posso chamar ele de P. Esse P aqui é um apelido, claro, pode ser qualquer coisa, geralmente P. HTTP, PrimeFace, olha, já completou aqui, primeface.org, UI. Esse aqui então é o namespace do PrimeFace. Agora, ó, P, dois pontos, já importou os componentes que tem no PrimeFace. Eu vou colocar aqui panel grid com duas colunas. Vou colocar um output label nome, input text, output label data de nascimento e um calendário. Então, o output label é um label, né, um texto. Input text é o mesmo input text básico do JSF, só que do PrimeFace. Então ele vai dar uma estilizada nele, você vai ver. O calendário é um componente de calendário, que já vai mostrar ali, daqui a pouco você vai entender. Ele mostra o calendário para você navegar nos meses, nos anos. Vou colocar também um command button. Esse command button também é estilizado, tem Ajax embutido nele. A gente vai estudar bastante sobre isso ainda. Essa aula não é ainda para explicar cada componente do PrimeFace, é só mesmo para fazer um teste, certo? Claro que a gente vai ter aula para falar do command button, para falar do calendar. Salvei, deixa eu recarregar aqui e ver se ela já pegou. Então veja a diferença. Opa, aqui esse botão aqui não ficou do jeito que deveria. O que deu de errado? Mas olha que ele já criou aqui, né? Olha o calendário. O calendário aqui. Que você pode navegar aqui no tempo, né? Selecionar. Ainda não precisa ficar preocupado. O formato da data está no formato americano, não está no brasileiro. Não precisa preocupar com isso, que a gente vai estudar isso em outra aula. O importante agora é você ver que um componentezinho calendar gerou para a gente aqui esse campo aqui dessa forma, né? Olha, com tudo aqui. Vamos resolver então esse problema do botão aqui, que eu não tenho nem ideia por que ele gerou dessa forma ainda. Bom, estou vendo aqui, provavelmente a gente esqueceu de colocar o texto do botão, provavelmente é isso. Esqueci de colocar o value do botão. Deixa eu recarregar aqui. Agora sim, né? Certo? Só tinha esquecido o value aqui. Então veja bem a diferença do formulário, né? O formulário no PrimeFace aqui ele já ficou mais estilizado. Claro que você pode mudar, se você está achando os campos muito grandes aqui, a gente pode mudar, o botão está muito grande, a gente pode mudar o tamanho dessas fontes, tem como mudar cores e tudo mais, mas ele já vem já com um padrão aí, já vem mais bonito para começar algum projeto, ele já vem melhor do que o padrão do JSF, né? Já vem com componentes ricos, com interatividade, com Ajax e várias coisas. A gente vê o código-fonte gerado, pode ver que ele já inclui arquivos CSS, ele inclui já o jQuery, e arquivos JavaScript, e olha só, esse aqui é o código gerado pelos componentes básicos do JSF, e esse aqui, até aqui, né? E esse aqui foi o código gerado pelo PrimeFace. Você vê a diferença, mas porque são componentes diferentes, né? Com alguns componentes aqui mais ricos do que os básicos, certo? Só para finalizar aqui, deixa eu colocar duas quebras de linha aqui no meio dos dois, para dar um espacinho aqui. Ok. E aí, gostou dessa aula? Te vejo na próxima. Até lá!